Começamos agora mais um episódio do ConsumerCast. A edição de hoje é muito especial, pois abordaremos os 12 anos da Consumer. E para esse bate-papo, nós convidamos hoje o CEO da Consumer, o Renato Almeida. Oi, Renato, bem-vindo! Oi, Gessamine, é um prazer estar aqui, a gente falar um pouquinho, compartilhar um pouco das histórias e dos bastidores da Consumer. Bacana! E, no caso, nós iremos iniciar justamente falando sobre isso, sobre a história da Consumer, né? Para quem não sabe, a história da Consumer é muito bacana. A Consumer é uma empresa hoje muito grande, mas eles começaram bem pequenininhos, bem por baixo, né? O Renato vai falar um pouquinho mais pra gente sobre isso. Pra gente começar então, Renato, conta pra gente como que a Consumer ela surgiu no mercado. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Legal. Bom, vamos lá. Em 2010, eu abri uma empresa junto com a minha esposa, dentro de casa, para vender alguns softwares que eu tinha desenvolvido na época da faculdade, né? A HAL Tecnologia é o nome da empresa. E aí era uma empresa bem pequena, a gente trabalhava dentro de casa e começou a funcionar. A gente começou a ter alguns clientes. Na sequência, eu convidei o Paulo, um amigo de longa data, para se juntar ao projeto, né? Eu queria incluir mais softwares no leque de soluções para estar vendendo através da internet. E um desses produtos era o Consumer. Mas ele era uma versão muito embrionária, sim, era um MVP, ele nem funcionava 100%, a impressão era em folha de sulfite, não tinha impressão de cupom fiscal. E aí, nisso, eu incluí o Consumer para a gente estar começando a comercializar na internet, no site da HAL Tecnologia, né? Só que nesse mesmo período, eu tinha alguns clientes na cidade ainda, né? Trabalhava na área de tecnologia, desenvolvimento de sites. Um grande amigo meu, o empresário, Davi Pinto, ele me chamou para trabalhar com ele e eu combinei uma consultoria com ele, um serviço de desenvolver algumas soluções para ele também, para a empresa dele. Só que a empresa dele também foi crescendo muito rápido e foi demandando mais tempo meu também, né? Então, como Consumer e a HAL Tecnologia, eu ainda não tinha uma receita grande, eu ainda atendia alguns clientes na cidade. E nesse mesmo momento, o Paulo, devido à religião dele, ele decidiu viajar pelo Brasil para fazer trabalho voluntário em algumas comunidades. E eu, em paralelo, comecei a me envolver muito nesses outros projetos aí do Davi, né? Então, assim, por um período de mais ou menos 4 anos, o Consumer ficou em stand-by. A minha esposa, que atendia alguns clientes dos softwares que eu tinha desenvolvido, mas era algo muito pequeno ainda. Então, eu acho que tinha que ser, né? Porque depois de 4 anos, eu falei, bom, acho que agora eu vou empreender 100% em um negócio meu, em algo que eu consiga ter mais liberdade nas decisões. E então foi assim que, a partir de 2014, né? Eu estava mais preparado também financeiramente. Eu me desliguei dessa outra empresa que eu estava trabalhando e me dedicando totalmente e comecei a focar 100% no Consumer. Liguei para o Paulo, pedi para ele vir em casa um final de semana, pousar em casa, porque ele morava numa cidade próxima. E a gente conversou e eu falei para ele, Paulo, eu vou me dedicar 100% ao Consumer, tá? A minha esposa, que estava no atendimento, conversando com clientes, ela via muito potencial no software, né? E ela falou, Renato, muitos clientes nos procuram, mas o software não está pronto. O software ainda não faz nada, né? Ele era bem embrionário mesmo. E então, ela me deu essa luz e foi algo assim. Aí eu pensei, realmente, tem muitos restaurantes, né, por aí. Vou focar nessa solução. Conversei com o Paulo também já estava num outro momento, querendo voltar e fixar a residência dele aqui na cidade, na região, e ele também topou. E aí começou eu, ele e a minha esposa 100% focados
no desenvolvimento do produto. A minha esposa mais na parte do atendimento aos clientes, a Ana. O Paulo mais focado no desenvolvimento do produto. E eu fiquei ali na parte de estratégias, comercial, também ajudando ele no desenvolvimento do produto, de quais seriam as features mais importantes para a gente fazer naquele momento, porque a gente era uma equipe extremamente enxuta, então a gente tinha que escolher muito bem quais eram as features, quais eram as funcionalidades que a gente já está desenvolvendo para a gente estar acertando. Então assim, esse foi o começo do Consumer, né? Ele começou a partir disso, a partir de um foco de 100% meu, do Paulo, da Ana, a crescer, a se desenvolver muito mais rápido, né? Nós já tínhamos uma experiência no mercado de tecnologia. Eu já vinha do segmento de trabalhar em outras empresas, no mercado corporativo aí por mais de 10 anos. Então assim, foi o primeiro projeto nosso, foi o primeiro projeto meu, né? Que eu posso dizer assim, de empreendedorismo 100% focado num produto. E aí ele foi se desenvolvendo naturalmente, a gente foi trazendo pessoas boas para o projeto. Nós começamos desde o início com alguns valores fundamentais de ser um produto que entrega 10 vezes mais do que o cliente está pagando, de ser um produto que o cliente pode usar uma versão grátis, conhecer antes da compra, que mesmo após a compra, se em até 30 dias ele não estiver satisfeito, a gente devolve 100% do valor. Então a gente focou muito em ter um produto de qualidade para que a gente conseguisse ganhar espaço no mercado. E essa estratégia deu certo. A gente sempre focou no produto, sempre focou em ter um atendimento de muita qualidade com nossos clientes, uma parceria muito grande. E tudo isso foi, aos poucos, evoluindo e ficando cada vez maior até onde nós estamos hoje. Não, legal. Dentro desse assunto, duas perguntinhas aí para você. Quando você fala assim, a gente teve que focar 100%, então você chegou a sair do seu emprego, pediu as contas para focar 100%, né, na Consumer, Sim. que até então não tinha esse nome, né? Sim. O Paulo, a mesma coisa, passou a se dedicar 100% e a Ana também. Sim. Era isso? Isso mesmo. Assim, foi um momento difícil, né? Porque na época eu tinha uma filha de 1 ano, eu tinha um cargo nessa empresa, diretor de tecnologia, um salário aproximadamente R$15.000, né? Então eu tive que me desligar de tudo isso, mas eu sentia que era o momento de dar esse passo para ver se eu conseguia desenvolver um projeto onde eu tinha mais liberdade nas decisões e tudo mais. E aí a gente viu que a área da alimentação é uma área gigantesca, é uma área que movimenta bilhões todos os anos. E mesmo com um número muito grande de competidores, né, e competidores grandes, fortes, estão na bolsa de valores, enfim, a gente sentia que tinha espaço, porque o mercado era enorme e a gente estava trazendo algo novo, que era o cliente, o pequeno restaurante, poder ver o software antes de comprar, contratar online. Isso em 2010, quando a gente começou, era difícil na internet. Você precisava entrar em contato com uma empresa de tecnologia, vinha um vendedor até você, o vendedor ele apresentava um projeto de implantação, os valores eram muito altos para o pequeno empresário na área da alimentação, essa que é a verdade. Então, de certa maneira, a gente inovou no modelo de comercialização online de uma solução para restaurantes e agregamos a nossa expertise em fazer um produto fácil, um produto com funcionalidades interessantes. Então, assim, foi um conjunto de decisões muito acertadas, pessoas corretas no lugar certo. Na sequência, eu comecei a convidar pessoas que eu convivi nos meus mais de 10 anos no mercado corporativo para se juntar à empresa. Então, o Bruno, Gustavo, enfim, uma série de pessoas que eu conhecia e eu já sabia que aqueles profissionais eles eram muito superiores, eles tinham muita experiência, muito a agregar. Então foram várias decisões corretas tomadas ali no começo que permitiu a gente competir no mercado com empresas gigantescas. Legal. E uma das perguntas que eu ia fazer para você acabou entrando justamente isso que você falou um pouquinho antes. Porque a Consumer ela já nasceu com o objetivo, né, de oferecer um sistema com soluções simples
e com ótimo custo-benefício para as pequenas empresas. Ou seja, vocês tiveram essa percepção de focar no pequeno. Quem teve essa percepção? Como que isso aconteceu? Então, como eu vim do mercado corporativo e também já tinha atendido alguns clientes como consultorias e tudo mais, eu já sabia das vantagens e desvantagens desse modelo, né? A vantagem de você ter um cliente grande é que você depende unicamente de um único cliente, toda a receita da sua empresa, e eu não queria isso. Eu queria um modelo onde nós podemos ter aí milhares de clientes pagando um valor pequeno e a gente não fique ali na mão de um único cliente, se depois ele muda de decisão, deseja investir em outra coisa, a gente poderia perder. Então, assim, o modelo de assinatura com milhares de clientes, eu já investigava ele, eu já estudava ele. Ele é muito difícil para começar para uma empresa pequena, porque você tem valores muito pequenininhos que a conta praticamente não fecha. Mas a gente investiu no negócio, esperou ele amadurecer e a gente está colhendo os frutos aí, graças a Deus aí, né? 30 mil clientes no Brasil, os clientes nos indicam, a gente é conhecido em todos os estados. Então, assim, a gente tem muito orgulho do que a gente construiu de uma maneira totalmente, né, bootstrap, que o mercado fala, quando a gente reinveste com recursos próprios. A gente fica muito feliz e realizado até onde a gente chegou e agora eu até brinco, né, com a nossa equipe. Eu falei, quando eu estava dentro de casa com 2 pessoas, eu já sonhava que a gente poderia ir muito longe. Hoje, com mais de 70 pessoas no time, num escritório com mais de 1.000 metros quadrados, não tem como ser diferente, os sonhos ficaram ainda maiores. Legal, e justamente falando sobre isso, que nem você mesmo mencionou, hoje já são mais de 70 funcionários, a Consumer ela já tem uma estrutura muito bacana e tem diferença no mercado, né? Inclusive a Consumer tem até presença internacional, enfim. Hoje vocês já conseguiram se destacar e ter presença no mercado. Como que foi o início de tudo isso? Como que foi conquistar tijolinho por tijolinho para ser quem vocês são hoje? Legal. Bom, primeiro, eu acho assim, a gente focou em alguns pilares muito importantes, né? O primeiro dele, um produto muito bom. A gente sempre acreditou que um produto muito bom, ele teria uma indicação, um boca a boca, algo muito forte. Um produto fácil de utilizar, estável. Então, assim, o produto muito bom foi um dos pilares, né? O nosso atendimento humano também, eu acho que foi um dos pilares também que nos ajudaram a chegar até aqui. Agir com muita transparência, com muita parceria junto aos nossos clientes, oferecendo uma solução com custo-benefício muito abaixo das outras soluções do mercado. E por fim, eu acho que a gente já começou no marketing digital, né? A gente já começou online e a gente sempre reinvestiu, mesmo sem fazer nenhum tipo de retirada por anos em marketing digital. Então eu acho que esses 3 pilares eles foram permitindo que a empresa fosse crescendo, fosse se desenvolvendo, fosse ficando conhecida. A nossa estrutura também, devido a ser online e não ter muitas pessoas envolvidas, né? Tudo bem, aproximadamente aí mais de 70 pessoas, mas para 30 mil clientes é um número pequeno se você for considerar. Então a tecnologia nos permitiu conquistar e conseguir esse crescimento exponencial em cima desses 3 pilares. Produto, satisfação acima de tudo, ou devolução de 100% do valor pago. Atendimento de qualidade e de muita parceria. Se tem algum erro no software, alguma coisa, a gente assume, a gente erra, a gente vai lá, corrige, a gente faz o nosso máximo aqui dentro das nossas limitações para resolver de uma maneira muito transparente com os nossos clientes. E por fim, reinvestir em marketing digital, internet, né? Isso cresceu muito na pandemia, mas nós começamos isso desde 2010. Então, eu acho que esses foram alicerces muito importantes para a gente chegar até onde nós estamos. Legal. E no caso, com esse crescimento aí de vocês no mercado, com essa visibilidade, né, que vocês foram criando, crescendo aos poucos, nessa trajetória aí da Consumer, vocês foram conquistando algumas parcerias importantes, né? O Sebrae, enfim, a Microsoft. Como que foi isso para vocês? Vocês que
Enfim, assim como você disse, foi uma tomada de decisão realmente começar a apostar na Consumer e fazer dela, né, o teu modelo de negócio, de você, o seu e dos seus sócios. Sim. Como que foi isso para vocês começar a conquistar novos parceiros e parceiros de peso, como hoje a gente tem o Google também, né? Sim. Fala um pouco pra gente sobre isso. Bom, o legal é que tudo isso aconteceu de uma maneira muito orgânica e natural, né? A gente, assim, praticamente não procurou essas empresas e elas que nos procuraram. Então, eu acho que isso é muito importante. É uma empresa pequena aqui no interior do estado de São Paulo, conseguir parceria de pesos com essas empresas, pra gente é fantástico, né? Então, assim, a Microsoft, ela tem um projeto, né, para startups. Então, assim, desde o começo, a gente foi num evento e se apoiou nesse projeto para conseguir crescer com subsídios de uso de servidores e tecnologia, o que foi importante para a gente. Em 2016, eu decidi passar uma temporada no Vale do Silício, tá? Para visitar algumas empresas de tecnologia, para acompanhar o mercado da alimentação, sabe? O dia a dia dos restaurantes, dos pequenos restaurantes. E eu acho que nada melhor do que estar na região mais inovadora do mundo, né? Onde surgiram as maiores empresas do mundo. E aí eu comecei a documentar algumas experiências que eu tive de uma maneira bem simples mesmo, no próprio celular. Eu mandava e-mail para a nossa base de clientes falando que eu estava no Vale do Silício, os restaurantes que eu estava visitando, detalhes que eu estava acompanhando, eu estava compartilhando isso com eles. E assim que eu voltei, o Sebrae entrou em contato conosco, né? Sebrae de São Paulo, e aí eles falaram que chegaram até nós através do blog, dos nossos artigos, viram alguns vídeos nossos e falaram do projeto que o Sebrae tem, que é importantíssimo, né? Que é o Alimentação Fora do Lar. É um projeto para profissionalizar e dar orientação para esse segmento que é enorme no Brasil, que é o segmento da alimentação, né? Emprega aí milhões e milhões de pessoas, garçons, entregadores, enfim. Então o Sebrae tem um projeto muito importante em cima desse setor. Então eles nos convidaram para participar desse projeto. A gente aceitou de imediato, porque faz total sentido apoiar o pequeno e médio empresário na área da alimentação, compartilhar boas práticas de gestão, de processos, de marketing digital, enfim, de uma série de áreas. Então, a gente começou a fazer algumas palestras em conjunto com o Sebrae, em várias unidades. Depois veio a pandemia, continuamos ainda realizando com eles palestras e eventos, só que dessa vez online. Então, foi algo muito importante e que nos aproximou, né, dos clientes. Que foi um reconhecimento, né? Porque se você parar para pensar, vocês abriram a empresa, né? Começaram a Consumer em 2010, ficaram aí 4 anos parados, voltaram um pouco tempo depois. Sim. 2016 já estavam retomando, se dedicando 100%, e o Sebrae já estava vendo vocês como referência, né? Para se tornar um parceiro, já visualizavam você como uma referência. Eu acho que eles enxergaram na gente uma empresa inovadora, que tinha uma autoridade para falar, essa experiência que eu tive lá fora, acompanhando de perto os pequenos restaurantes e compartilhando no detalhe o que eles faziam dos seus processos, eu acho que chamou a atenção deles. Então foi uma parceria muito interessante, muito importante para nós, até hoje temos contatos com eles. E o principal, a gente começou a viajar ao Brasil e encontrar os clientes nossos. Isso foi muito bacana, porque a gente chegava em São Paulo, São José dos Campos, e a gente divulgava para os nossos clientes da cidade, hoje vamos estar com o Sebrae, vamos fazer uma palestra, falar sobre processos de gestão para restaurantes. O Sebrae também apresentava os cursos que eles tinham na área, e a gente encontrava, eu sou cliente de vocês faz 3 anos, é um prazer conhecer vocês, porque o nosso modelo, como ele é 100% online, nós não temos vendedores na rua, nada disso, era um momento de se conectar aos nossos clientes. Então foi muito legal por isso. Para finalizar, a parceria com o Google foi também fantástica, né? Foi um reconhecimento enorme para a nossa empresa, porque no meio da pandemia, o delivery sobrecarregado, o Google, a gente começou a conversar com a equipe do Google, né? Como ajudar os restaurantes nesse momento.
Então nós já tínhamos um pilar aqui de um sistema de gestão, um sistema de PDV, controle de estoque, ficha técnica, todos os processos necessários, emissão fiscal. Nós temos uma plataforma de delivery, que é o Menudino, para o restaurante vender sem taxas. Só que ainda faltava algo mais, faltava como gerar tráfego, como gerar vendas para o dono do restaurante, não ficar dependente dos super apps, né? Porque na pandemia surgiram muitos cardápios digitais, soluções de cardápios digitais para os donos de restaurantes conseguirem vender online. O Menudino é uma dessas soluções. Só que a gente quis dar um passo a mais. Não, vamos auxiliar eles a gerarem tráfego, a criar uma campanha sem depender de uma agência. Se ele tem ali 150, 200 reais, ele consegue criar uma campanha em 3 cliques. Então, disso surgiu essa parceria com o Google. Nós ficamos por mais de um ano com reuniões semanais, construindo essa ferramenta que é o Consumer Ads, junto à equipe do Google do Vale do Silício. Então, teve a participação da equipe do Google de São Paulo e depois eles nos transferiram e nos conectaram direto com a equipe que está em Mountain View. Então, foi assim, foi demais a gente construir esse produto a 4 mãos com o Google. Lançamos esse produto, fizemos um lançamento na sede do Google, em São Paulo, convidamos mais de 50 clientes para estar prestigiando. Então, assim, é um produto que está no ar, está funcionando, gerando tráfego, vendas para os restaurantes, né, venderem online e sem taxas, né, sem comissões, como os super apps. Então, assim, é um produto que a gente ficou muito feliz de ter conseguido construir, finalizar, colocar no ar, que é sempre um grande desafio para empresas de tecnologia, né? Então, são parcerias aí que a gente construiu ao longo dos últimos anos, de maneira orgânica e que foi muito importante para a Consumer. Esse assunto aí, quando a gente fala sobre essa parceria com o Google, nessa ferramenta, foi inovadora no mercado, né? Até então não tinha. Depois eu quero falar mais um pouquinho sobre ela com você, porque esse assunto é muito bacana pra gente explorar. Agora, você sabe o que eu queria falar contigo? Em relação ao assunto integração, porque a gente tem um feedback muito positivo sobre essa questão, pelo fato do Consumer ser um programa integrado, né? Enfim, muitos clientes dão feedback quando a gente vai fazer algumas ações aí, enfim, até os parceiros da Consumer falam sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão, a integração, porque de fato eu acredito que seja uma das grandes forças da Consumer, né? Desde a criação da Consumer. Essa era a proposta? De onde veio essa percepção de ter tudo integrado? Legal, boa pergunta. Assim, a gente considera o Consumer como o sistema operacional do restaurante, tá? Então, assim, a gente começou desenvolvendo o PDV, né, que muitos falam, o sistema de gestão do restaurante, para ele controlar as vendas direto no computador, os pedidos, o cadastro dos clientes, o controle do estoque, a emissão ali do fechamento da conta muito rápido. A gente focou nisso, a gente construiu um PDV muito fácil e muito prático para o dono de restaurante utilizar. E aí, a integração, ela veio por uma necessidade do mercado e por a gente ter uma equipe que conseguiu fazer evoluções com grande agilidade. Então, assim, a gente brinca, né? A gente conseguiu surfar algumas ondas de uma maneira muito eficiente. Então, em 2014, até 2014, começou o crescimento das impressoras do modelo fiscal NFC. Antigamente eram impressoras lacradas. Logo nesse momento, a gente focou todas as nossas energias para ter uma solução que tivesse a emissão fiscal NFC. A gente conseguiu. Depois, a comanda móvel, né? O garçom fazer pedido no celular. A gente também conseguiu desenvolver uma solução muito importante, muito fácil em cima disso, que não cobra por número de usuários, de garçons, que pode ser utilizado em qualquer dispositivo. Então, assim, a gente foi muito assertivo em começar a conectar as necessidades dos restaurantes com agilidade e isso foi permitindo que a Consumer tenha uma solução muito completa e muito integrada, como você falou. A integração com o iFood. Nós fomos uma das primeiras software houses a integrar o iFood direto no sistema de gestão, para o dono do restaurante ter uma visão financeira unificada, um controle de estoque unificado.
Hoje nós somos a maior integradora, né, com número de restaurantes ativos no iFood no Brasil. Então, assim, foi uma necessidade do mercado e uma eficiência interna nossa de conseguir ler o mercado e fazer essas adaptações. Então isso hoje é muito prático para o dono de restaurante. Ele atende em mesa, ele tem uma solução de atendimento em mesa, a comanda móvel para o garçom, QR na mesa. Ele trabalha com o iFood, ele consegue receber os pedidos dele integrado. Ele quer ter um site próprio de vendas, nós temos a nossa plataforma de vendas, o Menudino. Então todas essas soluções integradas se traduz em ganho de tempo para o dono de restaurante, porque ele não precisa contratar várias soluções, cadastrar o cardápio dele em vários locais, pedir suporte em vários canais. Ele tem um único fornecedor que entrega uma solução muito completa para ele. Isso é muito legal, né? Sim. Inclusive, eu acho muito bacana essa questão da consumer ter essa percepção do que o mercado está precisando para conseguir conciliar isso, trazer isso para a realidade da consumer e oferecer para o cliente, né? Inclusive, eu acho que foi justamente uma das questões que fizeram vocês começar a crescer cada vez mais no mercado, porque a cada momento chave no mercado vocês conseguiram entrar, né? Vocês conseguiram oferecer algo exatamente atendendo a necessidade do dono do bar e restaurante. Assim como agora na pandemia, né? Porque justamente no momento em que todo mundo aí precisou ficar preso em casa, todas as compras, enfim, precisaram ser, de certa forma, aí, geral, pelo e-commerce. A Consumer focou 100% no delivery, retomou aí o Menudino, que já existia, trouxe novidades, né, fez um upgrade, ou seja, isso trouxe ainda mais força para a Consumer crescer ainda mais no mercado, não é? Sobre antecipar a tendência, né? Então, assim, como eu falei, quando eu estive em 2016 no Vale do Silício, acompanhando os restaurantes daquela região, eu já tinha visualizado, né? Tudo acontece primeiro lá fora, não adianta, né? A questão dos restaurantes terem um canal próprio de vendas. Apesar de lá ter muito mais players de super apps, né? Os restaurantes já tinham os seus aplicativos próprios, os seus sites de delivery próprio. Então, quando eu voltei, né? Da Califórnia, foi um dos objetivos. Eu falei, nós precisamos entregar um canal próprio de venda para o dono do restaurante. Junto a isso, os feedbacks que também nós recebíamos dos clientes, que eles também não queriam pagar taxas e ter um novo sócio sobre as vendas, né? Que é o caso dos super apps. Então a gente começou a investir na nossa plataforma de delivery no Menudino. Então isso foi em 2017, 2018, também era uma versão bem simples, uma versão que estava começando. E veio a pandemia, o Menudino explodiu, né? Foi utilizado aí e é utilizado até hoje por milhares e milhares de restaurantes. São mais de 5 milhões de pessoas por mês que acessam os cardápios dos nossos clientes. Então é um número muito alto de pessoas, né? E a gente também escolheu duas soluções que a gente viu a necessidade no momento ali da pandemia, com o delivery tão sobrecarregado, que é uma ferramenta de logística, que a gente deu o nome de Smart Delivery, e o app do entregador. Então, assim, essa ferramenta de logística, ela permite os nossos restaurantes, os nossos clientes, entregarem os seus produtos até 30% mais rápido, né? Então, assim, cara, o delivery está muito sobrecarregado, o que a gente pode fazer? Então, a gente começou a conversar com os clientes nossos que tem um volume alto de entregas por dia. 300, 500, 800, mais de 1.000 pedidos por dia. A gente visitou alguns desses clientes para entender como que era a operação deles, né? Então, o Michael da Just Burger, que entrega mais de 800, 1.000 pedidos por dia. A gente começou a ver como que era o trabalho dele ali para organizar esses processos e tudo funcionar, que é um grande desafio. Então a gente viu que os papéis chegavam, ele tinha uma pessoa que conhecia os bairros, organizava esses papéis, colocava para a produção dos bairros mais próximos. E o que a gente fez foi algo muito simples, a gente só colocou um mapa em cima disso, começou a posicionar os pedidos que chegavam e por geolocalização ou mesmo através do olhar humano, o sistema ele agrupa os pedidos que estão mais próximos para que eles sejam entregues
de uma maneira mais inteligente. Então, assim, essa solução ela ficou incrível, ela é muito utilizada por restaurantes que têm um volume maior de pedidos, né, no horário de pico ali, porque a entrega passa a ser muito mais inteligente. Os pedidos chegam, são agrupados por proximidade e são entregues nessa sequência. Junto a isso, nós desenvolvemos um aplicativo para o entregador, para também otimizar os processos do delivery, porque hoje quando chega um pedido no delivery para o restaurante, ele produz, ele tem que ver quem que é o entregador que vai fazer a entrega, entrar no sistema, colocar o nome do entregador, fazer o fechamento no final da noite. Às vezes essa pessoa que faz essa função, que está ali no caixa, está atendendo o telefone, está recebendo, está fazendo outras funções. Com o app do entregador, simplificou muito o processo do delivery também, porque o entregador chega na região onde estão os pedidos prontos, escaneia os códigos dos pedidos que ele vai estar entregando, já é automaticamente atribuído para ele essas entregas, ou seja, a gente tirou o trabalho de uma pessoa que fazia essa função aqui atrás do caixa. O entregador simplesmente escaneando o QR Code e falando que ele está saindo para entrega, nós já avisamos no iFood e na nossa plataforma própria, o Menudino, que o pedido está saindo para entrega. Então isso gera uma experiência muito mais agradável para o cliente do restaurante, né? Então assim, você não deixa coisas na mão das pessoas que podem cometer erros, né? Então às vezes você faz um pedido lá, aguardando, em produção, o entregador chega, está ainda em preparo, os status não foram mudados corretamente. Então a gente automatizou esse processo com o app do entregador e permitiu o dono do restaurante acompanhar em tempo real as suas equipes na rua, através de um mapa. Então ele sabe se o entregador está voltando, ele já prepara um pedido. Então assim, esses segundos que eles ganham é algo que faz total diferença para eles terem mais competitividade no mercado. Eu acho muito legal você falar disso, porque até então eram soluções exclusivas no mercado, né? A Consumer ela não só atende a necessidade, como ela também antecipa tendências, né? E lança novidades. É um desafio isso para vocês, né? Como que é? Deve ser muito difícil, tipo, lançar algo que o mercado não tem e nem sabe que precisa. Então vocês têm esse trabalho também no dia a dia. Não, com certeza. É um desafio enorme, né? Qualquer empresa de tecnologia, qualquer mudança que é feita, qualquer coisa que você se propõe a fazer, a construir, a entregar e começar a vender online é um grande desafio. Existem muitas etapas até isso acontecer. Então assim, a gente tem uma parceria muito grande com os nossos clientes, nós temos áreas de ideias que eles enviam sugestões também e colaboram para a gente entender a real necessidade daquilo. Legal. Então a gente tem uma base de amostragem muito grande para ter uma assertividade maior. É diferente de ligar um cliente e falar, eu quero que vocês façam isso, muda a cor disso. Como a gente tem uma base de milhares de clientes, os clientes eles podem também dar sugestões e votar nas sugestões dos outros clientes. Então a gente tem uma organização de realmente do que é mais prioritário para os clientes, né? E também de outros feedbacks que nós pegamos de várias maneiras. Mas tem coisas que realmente eles nem conseguiriam entender ou como desenvolver. O Smart Delivery, que é a nossa ferramenta de logística, eles precisavam disso. Cara, como organizar a expedição dos meus pedidos rápido, fácil, como fazer isso? Então assim, então foi uma junção da necessidade que a gente enxergou, né, da bagunça que é quando chega muitos pedidos para um restaurante, e da expertise que nós temos de tecnologias para falar, caramba, vamos juntar essas duas coisas, a necessidade e a tecnologia, e vamos construir uma solução simples para resolver isso. E vamos colocar em clientes que já têm esse desafio, e vamos pegar feedbacks, e vamos melhorar. Então é um ciclo constante aí que nós fazemos com o apoio dos nossos clientes e que vem dando certo. Legal. Só para a gente fazer uma abordagem aqui, a Consumer está em crescimento no mercado, mas tem muita gente que também está começando agora no mercado de alimentação, né? Eu acho muito legal uma questão da Consumer, é que ela acompanha o desenvolvimento do pequeno empreendedor, né? Desde quando ele começa até ele crescer. Lembrei disso porque, pelo fato de você ter falado das entregas, mais de 300 entregas por dia, é quando uma operação ela já está em desenvolvimento no mercado, Sim. Já está com um destaque bacana e tal. Fala mais um pouquinho pra gente sobre essa questão da Consumer
começar oferecendo uma versão gratuita, inclusive tem o Menu Dino, uma versão grátis para apoiar o empreendedor que está começando agora, né? Fala um pouco mais pra gente sobre isso. Legal. Exatamente. Hoje, sim, nós temos uma solução que ela é 100% grátis, mas ela tem limitações. Mas muitos clientes começam com essa versão. Ela tem uma limitação de 200 pedidos por mês, mas ela já pode usar o consumer, ela já pode usar o controle de estoque, o cadastro de cliente, o controle de pedidos. Então, assim, a gente tem vários casos de clientes que começam pequenos, talvez até dentro de casa, vendendo doce, vendendo hambúrguer, e eles começam com essa versão que ela é 100% grátis. Ela é uma versão não fiscal, né? Então, se o restaurante trabalha com MEI, por exemplo, ele não tem a necessidade de emissão da NFCE, ele pode utilizar essa versão, começar com ela sem problema algum. Então, assim, essa versão ela tem dois objetivos, né? Primeiro, é ajudar o pequeno a já ter uma ferramenta, uma solução para organizar os processos dele, para começar a vender online. E ela tem também a função de apresentar o produto para aquele cliente que é desconfiado, né? Porque foi um desafio para a gente no começo, em 2010. Vender algo online para uma empresa que eles não conheciam. Será que vai funcionar para mim? Será que não vai? Então a versão grátis o cliente já conhece tudo antes da compra, vê que o produto é bom, que o produto funciona, pode entrar em contato com o nosso suporte. Então assim, a gente apoia ele desde o começo, o pequeno negócio, até nos momentos que ele começa a crescer. Ele fala, não, eu vou para um ponto comercial, agora eu vou começar a fazer atendimento em mesa. Ele vai lá e compra o módulo da comanda móvel para o garçom, que é R$300 por ano também, um valor super acessível na média, e ele já consegue controlar todos os processos de pedidos na mesa de uma maneira muito otimizada. Ele quer ter um emissor fiscal agora, ele precisa do módulo fiscal, porque agora ele abriu um ponto comercial, ele ultrapassou o faturamento do MEI, ele contrata o módulo fiscal e pode começar a emitir suas notas fiscais. Então, assim, o nosso modelo de negócio também é para apoiar quem começa pequeno e vai crescendo, e ele vai adicionando módulos conforme a necessidade do restaurante. Então, além de oferecer essa versão para quem está começando, vocês também têm uma opção para quem já está estabilizado no mercado e quer experimentar o consumer, né? Porque além de oferecer aí uma versão grátis por 15 dias, fazer o teste grátis, também tem essa questão de reembolso, né? Fala um pouquinho mais. Isso, se até 30 dias o cliente não estiver satisfeito, mesmo ele tendo utilizado a versão grátis básica ou a completa por 15 dias. Mesmo após a compra, se até 30 dias ele não gostou, ele acredita que não vai funcionar para ele, o que é muito difícil, a gente ainda faz a devolução de 100% do valor pago. Após esse prazo, ele também pode solicitar o cancelamento, só que a gente faz um cálculo proporcional dos meses que ele utilizou. Então, assim, a gente sempre focou em ter um produto que os clientes estivessem felizes por utilizar, que eles indicassem, e isso deu certo. E sobre isso, uma questão que eu acho muito legal é o cara tá no mercado, ele já tá com o negócio dele, resolveu se tornar cliente consumer. Existe uma facilitação para ele migrar todo o cardápio dele para consumer? Tem como fazer essa transferência de dados, né? Legal, boa pergunta. Sim, com certeza. Hoje nós temos ferramentas dentro do consumer que o cliente ele consegue importar o seu cardápio de uma outra solução através de vários formatos de arquivo. Nós lançamos recentemente um serviço para aquela pessoa que não tem tempo, ele manda uma foto do nosso cardápio, nós cadastramos o cardápio para ele começar a operar com mais agilidade. Então assim, nós temos aí várias ferramentas para auxiliar ele, né, na entrada do consumer de uma maneira muito transparente, além de todos os nossos canais de suporte. Show de bola. Renato, vamos lá. E falando sobre o sistema e recursos, vamos trazer aqui para a pauta o Menu Dino. Porque hoje o Menu Dino, ele vem ganhando muito espaço no mercado, né? Inclusive, ele é o segundo app de delivery mais utilizado no Brasil. E a gente tem pesquisa que prova isso, perde apenas para o iFood. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como hoje o Menu Dino ele se conecta a estratégias de venda online para o empresário, né? Para quem é dono de um bar e restaurantes, enfim, food service como um todo. Legal. Bom,
Assim, o consumer, nós desenvolvemos soluções para fortalecer a marca do pequeno e médio restaurante. Então, nós trabalhamos para defender a cultura, o jeito do pequeno restaurante trabalhar com a sua própria marca, com seus próprios costumes. As nossas soluções, elas têm esse objetivo. E o Menudino, que é a nossa plataforma de delivery, ela também vem nessa linha. O restaurante, ele trabalha com a marca dele, com as cores dele. Ele pode ter um domínio próprio, ele pode registrar um domínio.com.br. Então, assim, ele consegue trabalhar a sua marca de uma maneira muito independente, diferente do que acontece nos super apps. Os super apps, eles trabalham para se fortalecer cada vez mais e defender as suas marcas. O Menudino, a Consumer trabalha para fortalecer a marca do restaurante. Essa é a diferença. Então, assim, é importante e continuar presente nos super apps, porque eles são muito relevantes e tem uma audiência muito grande no Brasil. Mas o restaurante também, ter os seus próprios canais de venda é vital para ele continuar defendendo a sua marca, para ele ter melhores margens, para que se ele fizer uma campanha, alguma promoção nas redes sociais, ele utilize esse canal de venda. Então, assim, os dois podem trabalhar juntos e o Menudino, ele se conecta dessa maneira. Quando o restaurante quer fortalecer a sua própria marca, com um aplicativo próprio, com um domínio próprio, a sua logo, sem competidores ali no seu espaço. Então, assim, eu acredito que trabalhar no modelo conectado é a melhor alternativa. Ele tem um canal próprio de vendas para vender, para direcionar os seus clientes em campanhas que ele tem o controle, e ele também aproveita que a audiência dos super apps vendendo com uma margem menor, é claro. Então, assim, eu acredito que trabalhar essas duas soluções juntas é o ideal, é o recomendado. Ah, legal. Até mesmo porque especialistas, eles falam sobre o segmento em si, né, o segmento da alimentação, sobre ter uma plataforma de venda própria, tipo, não viver na terra dos outros, mas ter também a sua própria terra, né, digamos assim, fazendo um comparativo. Isso, eu até falei já isso em algumas palestras que eu fiz para alguns clientes, né? Por exemplo, a Consumer lá atrás, ela poderia colocar o Consumer para ser comercializado apenas dentro do Mercado Livre. Vamos pegar um exemplo. Nós optamos por registrar um domínio, construir um site próprio, fazer campanhas, absorver mais etapas de gestão dos processos de vendas para que a gente tenha uma margem maior, para que a gente tenha um espaço onde nós tenhamos mais controle, sem competidores, do que seria anunciar no Mercado Livre. Só fazendo um paralelo. A gente pode também anunciar o Consumer para ser vendido no Mercado Livre? Podemos. Mas eu acho que abdicar do controle das vendas online e terceirizar isso para uma outra empresa é um tanto arriscado e diminui significativamente suas margens. Então, inclusive o Menudino, né, enfim, ter uma plataforma de venda própria é uma alternativa para esse dono de restaurante, para ele fugir dessas altas taxas, né? Porque a gente sabe, cada dia é uma taxa nova que surge, enfim. Sim. O Menudino, ele pode começar grátis, ele pode criar um cardápio online, publicar na internet, receber até 30 pedidos mensais integrados no Consumer e ter um controle completo, ou pedidos ilimitados no WhatsApp dele, sem pagar nada. Então isso já é um grande diferencial para ele começar. E aí, a partir disso, se ele precisar de mais recursos, ele pode fazer uma assinatura por um valor baixo mensal e ter uma solução completa. O app do entregador, pagamentos online e uma série de novas funcionalidades para ele profissionalizar ainda mais a sua venda online. Algo muito importante do cardápio online, né, do Menudino, é que nós não cobramos taxas dos restaurantes e nenhum valor por quantidade de pedidos recebidos. Então, diferente de outras soluções que ou cobram taxas ou por número de pedidos recebidos, o restaurante, com a nossa solução de delivery, ele paga apenas um valor fixo mensal e ele pode vender e faturar o número aí que ele desejar. Não, bacana.
E como eu havia mencionado, o Menudino, ele conquistou destaque aí no mercado de forma aí bem rápida, né, digamos. Desde quando iniciou a pandemia até agora, ele já conseguiu ser a plataforma que se posiciona no segundo lugar entre as pesquisas de uma plataforma de vendas que está sendo mais buscada pelos donos de bares e restaurantes. Como que é isso para vocês? Porque assim, tirando o iFood, a primeira plataforma de venda, após o iFood, né? Porque é o segundo lugar. Após o iFood, a plataforma de vendas mais buscada aí no Brasil, a gente tá falando nível Brasil, é o Menudino, né? Sim. Foi uma pesquisa, né, que saiu de uma agência Conversion, especializada em tráfego. Então, eles que soltaram essa informação e eles fazem um mapeamento dos tráfegos dos domínios, dos sites. E o iFood estava em primeiro com 20 milhões, 25 milhões de acessos únicos mensais. E o Menudino, logo na sequência, com 5 milhões, né, de usuários únicos mensais. E a gente está assim, subindo esse número aí a cada mês. Na sequência veio o Aikifome, alguns outros marketplaces mais regionalizados. Então, assim, é uma satisfação muito grande, né? A gente ter milhares de restaurantes, milhares e milhares utilizando o nosso cardápio digital, integrado com o nosso PDV, integrado com toda a nossa solução, né? Como eu falei outras vezes, o Consumer é o sistema operacional do restaurante. Então, é uma alegria, uma satisfação muito grande e um desafio também, né? Organizar todo esse tráfego, manter toda essa estrutura no ar. São aí vários e vários servidores e soluções tecnológicas para que no sábado, na sexta, no sábado, no domingo, quando a gente recebe acessos gigantescos, tudo continuar funcionando perfeitamente. Inclusive, Renato, uma das grandes forças é a estabilidade que o Menudino proporciona, né? Sim. Eu acho muito legal e é um diferencial, porque o dono de bar e restaurante, ele depende muito disso. De certa maneira, assim, tanto o consumer, né, que ele é um sistema instalado no PC e roda offline, a não ser que tenha alguma feature que necessita de internet, ele usa a própria estrutura do restaurante. Então isso é muito importante. Existem algumas soluções hoje de gestão que rodam online. Então se cai a internet, se tem algum outro tipo de problema ali no servidor, na internet do restaurante, o restaurante ele pode ficar sem um sistema de gestão. O consumer, ele roda 100% instalado no PC do cliente, então isso é uma vantagem muito grande. Então a gente consegue usufruir melhor do hardware e entregar um sistema mais rápido, conectando com uma série de hardwares e equipamentos, impressoras, SATs, leitor de código-barra, balanças, uma série de hardwares. E o Menudino também. O Menudino a gente tem aí uma taxa de permanência online muito alta, tá? Acontece às vezes alguns picos, pode acontecer, a gente trabalha com tecnologia, mas a nossa taxa de resposta e de manter o serviço online ela é muito alta e a gente trabalha para isso. Porque se cai, o restaurante pode deixar de vender, ele para de vender naquele momento, pode congestionar outros canais de venda deles. Então, a gente trabalha diariamente para melhorar cada vez mais a disponibilidade do serviço. Não, bacana. E agora, Renata, a gente queria falar sobre novidade, né? Como a gente já falou, vocês antecipam tendências, buscam olhar além do óbvio para o mercado. E para esse segundo semestre agora, está sendo planejada aí uma nova versão da solução, Consumer 14, né? Você pode dar algum spoiler pra gente sobre isso? Legal. Bom, o Consumer 14 vem aí. A gente está muito feliz com o que a gente vai entregar para o segmento Food Service, porque a gente está entregando uma ferramenta com muitas melhorias, com algumas novas funcionalidades e que tem o único objetivo de ajudar o dono do restaurante a ter mais sucesso no seu negócio. Então a gente está muito feliz com essas novidades que estão chegando aí muito em breve. A gente focou em várias frentes, performance, melhora dos processos, né? Eu não vou antecipar algumas coisas aí para não entregar, mas a performance, a melhora dos processos, a gente viu ganhos realmente reais dessa versão comparada à anterior.
Nós já estamos utilizando já em alguns clientes essa versão. Então, assim, as expectativas são as melhores possíveis. Entregar mais uma grande ferramenta para o dono do restaurante poder ter competitividade no seu negócio. Então, dentro disso aí, a gente pode criar uma expectativa que vai ser um diferencial aí para quem apostar no Consumer 14. Sim, com certeza. A gente tem um cuidado muito grande de manter tudo que está funcionando, o que nos trouxe até aqui, e sempre está incrementando novas ideias de uma maneira que não atrapalhe, né? É um desafio muito grande, mas eu acredito que a gente conseguiu fazer isso com o Consumer 14. Entregar uma nova versão melhor, mais rápida, melhorando vários processos internos, sem atrapalhar, por exemplo, o que já existia. Ah, legal. Renato, e agora para a gente finalizar, o que eu queria saber de você? Qual a dica que você dá para o restaurante que quer se destacar no mercado? Bom, eu acho que assim, né? Tem os 3 P's, né? Que já é bem famoso: pessoas, processos, um ponto comercial. Se for esse o objetivo do restaurante, acho que é fundamental, né? Produto também. Então, assim, eu acho que o restaurante ele tem que focar muito em ter um produto muito bom, tá? Se ele vende pizza, ele tem que ter uma pizza muito boa e se apoiar na tecnologia para ele organizar os seus processos. Eu acho que está aí o desafio, né? Porque o restaurante, o dono do restaurante, ele trabalha ali finais de semana, à noite, então é um trabalho que exige muita atenção dele para ele não ter uma queda na qualidade do serviço. E eu acho que a tecnologia apoia o dono do restaurante a conseguir manter uma padronização daquilo que ele almejou, daquilo que ele pensou na hora de lançar o seu produto no mercado. A tecnologia ajuda ele de várias maneiras, ajuda ele a vender mais, a vender melhor, a vender de uma maneira mais econômica, ajuda ele a organizar os processos, fazer um pedido na mesa mais rápido, fazer um fechamento da conta mais rápida. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que é focar em ter um produto de qualidade e se apoiar na tecnologia para entregar isso com um padrão e uma constância sem perder a qualidade. Show de bola. E Renato, hoje, vendo a potência que a Consumer está se tornando no mercado, está crescendo a cada dia, chances de expansão internacional, porque a gente já tem expansão internacional, mas tem pretensão de crescer ainda mais. Como que você olha todo esse crescimento, como que o Renato de hoje, né, visualiza todo esse processo, quem vocês se tornaram hoje, analisando o início lá atrás? Bom, nós estamos trabalhando para melhorar diariamente, né, os nossos processos, os nossos produtos, né? A gente é muito feliz até onde a gente chegou, mas a gente quer continuar crescendo e levando as nossas soluções para mais restaurantes, né? Como eu falei já na entrevista, a área da alimentação é enorme. Então, hoje nós estamos aí com 30 mil clientes pagantes no Brasil, mas o número de restaurantes no Brasil é enorme, porque o Brasil é um país muito grande. Nós temos alguns clientes até em outros países, né? Nós começamos a traduzir as nossas soluções, que a gente pensou, nós temos um produto bom que os clientes elogiam, gostam, indicam. Será que isso vai funcionar em outra cultura? Então a gente tem algumas experiências relacionadas a isso. Começamos nos últimos meses, já conseguimos os primeiros clientes em países da América Latina, Colômbia, México, Peru, então foi bem legal. Contratamos pessoas falantes nativas em espanhol para nos apoiar nesse suporte, mas ainda é algo muito pequeno, como o Consumer foi, né? A gente está começando esse projeto com as nossas próprias forças, com os nossos próprios investimentos internos e sem deixar a peteca cair do Brasil, que é um país enorme, que é um país que tem muitas oportunidades e que a gente vem crescendo aí mês a mês. Então, nós continuamos trabalhando aí com toda energia para o Consumer crescer no Brasil e quem sabe também em outros países, né? Legal. E olhando esses 12 anos aí de trajetória, quais foram, assim, as maiores dificuldades, os maiores aprendizados que vocês tiveram durante todo esse tempo? Bom,
Eu acho que é difícil, né, sintetizar 12 anos assim rapidamente, mas eu acho que o Consumer ele nasceu em bases muito sólidas de ética, de respeito, de amizade, de fazer as coisas certas entre os próprios sócios, entre os nossos clientes, entre os nossos colaboradores, né? Eu falo isso para nossa equipe, eu falo, um negócio ele só é bom se ele é bom para todo mundo. Ele tem que ser bom para o nosso cliente, ele tem que ser bom para a nossa equipe e tem que ser bom para a empresa também. Se for bom só para um dos lados, se for bom só para mim, para a diretoria, não é bom para o colaborador, o negócio eu acredito que ele não ganha, ele não consegue seguir adiante por muito tempo. Então, o aprendizado que eu trago é fazer a coisa certa e construir um produto que é bom para todas as pontas. É bom para a nossa equipe, é bom para a empresa e é bom para os clientes. Eu acho que a gente conseguiu construir um produto que atende esses 3 pontos e isso é o que nos trouxe até aqui. Então isso foi feito em cima de muita ética, muita transparência, uma empresa muito correta, né? Paga 100% dos seus impostos, faz tudo da maneira mais correta possível. Então assim, eu acho que o aprendizado foi esse, fazer as coisas certas, que uma hora o mercado reconhece, o mercado ele entende isso, ele enxerga isso e é isso que eu acho que dá atração para a empresa continuar crescendo. Inclusive, Renato, a Consumer ela já foi sondada, né, por grandes empresas, grandes potentes do mercado. Uhum. Nós já tivemos alguns interesses aí de empresas querendo avançar, né, na aquisição do Consumer, mas a gente entendeu que a gente ainda tem muita coisa para construir, nós temos aí muitas coisas para entregar para o mercado e a gente está muito feliz com o que a gente está fazendo, né? O nível que a gente chegou, as pessoas que nós temos na equipe hoje, o grupo que nós construímos. Então, a gente decidiu continuar ainda de uma maneira sozinho aí, com o nosso grupo, tomando as decisões, seguir independentes, tá? Com o apoio dos nossos clientes, com o grupo que nós construímos até hoje. Nós decidimos não avançar em parcerias ou uma venda total ou parcial da empresa, porque nós estamos aí muito entusiasmados com o que nós construímos e o que nós temos ainda para construir. Renato, e para a gente finalizar de fato, vai uma última pergunta. Eu queria levantar um assunto contigo que eu acho que é muito bacana. Fãs, a Consumer hoje ela possui uma base muito forte de clientes, defensores da marca e que se tornaram fãs, né? Sim, isso é algo também que nós nos sentimos aí muito realizados e muito felizes, né, de ter conquistado esse respeito dos nossos clientes. Eu acho que isso é reflexo do nosso trabalho, do produto que a gente construiu. Então nós temos um produto e uma prestação de serviço que realmente apoia o pequeno e médio empresário, dono da área da alimentação. Então eles reconhecem isso e eles nos apoiam de várias maneiras, né? Nós temos no nosso site lá centenas e centenas de depoimentos espontâneos dos nossos clientes no rodapé do site. Então tem histórias lindas lá que a gente fica muito orgulhoso quando a gente lê, né? O Brasil é tão grande. Nós temos clientes em grupos de redes sociais que por conta própria criaram grupos para falar sobre a solução e evoluções. Os próprios eventos ao vivo, quando nós participamos, né? O evento do Google, do lançamento do Consumer Ads, os eventos com o Sebrae, sempre que nós mandamos um e-mail convidando os nossos clientes para ir lá nos prestigiar, eles aparecem em peso. O último evento nosso do Sebrae, até antes da pandemia, foram mais de 150 pessoas, não coube no auditório do Sebrae. A gente simplesmente mandou um e-mail, falou que a gente já está em São Paulo e vários deles compareceram e falaram da história deles com o Consumer. Então eu acho que isso uma empresa ela só consegue quando ela tem um produto muito bom e uma prestação de serviço de qualidade. Então o mercado reconhece isso e os clientes eles se sentem
felizes e prestigiados de ter uma empresa como uma parceira, um amigo, né? O que é tão difícil na empresa, você simplesmente usa um produto, você não é fã, o parceiro, o amigo vai lá e escreve um depoimento para a empresa. A gente conseguiu isso junto a alguns dos nossos clientes aí, a gente se sente muito feliz por isso. Com certeza, né? Ter uma empresa apoiadora e parceira faz completa diferença para quem precisa, né, do serviço, do produto, enfim. Bom, Renata, então a gente finaliza a nossa entrevista por aqui. Eu agradeço muito por você ter dedicado seu tempo pra gente, ter contado um pouquinho aí da história da Consumer. E a gente volta no próximo episódio. Espero também que vocês tenham gostado e até lá!